O que fazer diante de situações difíceis? Bem-vindo a mais um tempo de reflexão bíblica. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Se você puder, abre comigo a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3 e depois do 15 ao 17. Diz assim o texto, Esther, capítulo de número 4. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei, o decreto que o rei tinha dado, e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em panos de saco e cinza. Agora salta lá para o versículo de número 15, que diz: Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia lhe ordenado. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Que o Senhor venha trazer, Deus, revelação dela e que possamos enfrentar esses tempos de dificuldades, as situações difíceis em diversas áreas da nossa vida, com o poder e a direção e revelação dadas pelo Senhor por esta palavra, em nome de Jesus. O livro de Esther nos traz uma situação de imensa dificuldade. O rei Assuero colocou um homem chamado Amã no cargo mais alto entre os oficiais. Amã se tornou um homem de confiança do rei, mas Amã, por conta do seu orgulho e falta de humildade, teve uma desavença com Mordecai, que era do povo judeu. E por causa desse desentendimento com Mordecai, que era judeu, ele faz com que o rei permita que fosse lançado um decreto que faria com que todos do povo judeu, criança, mulheres, homens e idosos, todos do povo judeu, fossem destruídos completamente no mês de Adar, ou seja, 11 meses depois daquele decreto. Imagine só, como você ficaria ao receber uma notícia como essa? Todas as pessoas do seu povo, todas as pessoas que você ama, estavam agora com data marcada para serem assassinadas, para serem mortas. É um decreto. Os decretos do rei, segundo o livro de Esther, não podiam ser anulados. O que você faria? O que você faz em situações difíceis? O que você faz ao receber más notícias? Chora? Se desespera? Fica angustiado? Se entrega à ansiedade? Briga com todo mundo porque está sem paciência? Mordecai e Esther nos ensinam como devemos nos posicionar em tempos difíceis. E a primeira coisa que aprendemos está no versículo 1 ao versículo 3, que nos ensina que precisamos ir à presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto diz que Mordecai chora, rasga suas vestes, grita em alta voz, lamenta e jejua junto com todo o povo. É verdade que Mordecai foi até a frente do palácio do rei Assuero, mas ele sabia que não poderia entrar com aquelas vestes, com vestes de pano de saco. Ele não poderia entrar ali. Ele sabia disso. Então isso nos ensina que, enquanto o rei da terra pode rejeitar e fechar as portas e os braços para que a gente não possa se achegar até ele, aprendemos aqui que Jesus, através da oração, do clamor e do jejum, o Rei dos Reis, o Rei do céu, está sentado e sempre pronto para ouvir o nosso clamor e de braços abertos para receber a nossa súplica. Aquele que está em Cristo nunca está sozinho. Mordecai nos ensina aqui que os reis da terra podem até nos rejeitar, mas o Senhor, para aqueles que o buscam, Ele é a resposta. Pare de buscar favor humano, busque o favor do céu, volte-se para o Senhor, porque Ele te ouve, Ele nos ouve. Ainda que os reis da terra não nos recebam, o Senhor Jesus está sempre pronto a ouvir aquele e aquela que o buscam com oração humilde e sincera. A segunda coisa que aprendemos aqui com Mordecai
e Esther é que precisamos jejuar e orar. Crente não sobrevive sem 3 coisas: jejum, oração e palavra. Palavra, jejum e oração. O crente não sobrevive sem essas 3 coisas. O jejum e a oração são práticas hoje muito abandonadas pela igreja. Muitas pessoas hoje não oram, rezam, vivem uma vida mecânica e dizem orar e não têm uma vida viva com Deus. A oração não transforma, a oração não muda as suas vidas, muito menos as circunstâncias à sua volta. O jejum, meu irmão e minha irmã, não é simplesmente uma dieta. O jejum precisa ser acompanhado de oração fervorosa. Jejum não é obrigar Deus a fazer algo. Jejum é se humilhar diante de Deus, com súplica, clamor e, se necessário, arrependimento. É para isso que serve o jejum, para nos colocarmos diante de Deus, reconhecermos que não somos nada sem Ele, que sem Ele não podemos nada. É isso que aprendemos aqui com Mordecai e com Esther. Eles oram a Deus, jejuam a Deus, se lançam diante de Deus, humildes e se humilhando na presença de Deus, para clamar ao Senhor, se possível, o Senhor mudasse aquele quadro. Esther, inclusive, no versículo 16, no final, ela diz: olha, jejuem por nós, eu e minhas servas também jejuaremos. Mas se eu tiver que morrer, morrerei. Ou seja, Esther estava se humilhando diante do Senhor, sabendo que a vontade do Senhor é sempre muito melhor do que a nossa, sabendo que o jejum não obriga a Deus a fazer nada, mas nós temos o dever de nos humilhar diante da presença de Deus. Daniel também, no capítulo 9, do versículo 3 a 7, Daniel faz uma oração por ele e pelo seu povo. Ele diz o seguinte, Daniel 9, versículo 3 ao 7, voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentar em cinzas. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Vestido de pano de saco e sentar em cinzas não quer dizer hoje que a gente tem que vestir de pano de saco. Quer dizer da situação do nosso espírito, da situação da nossa alma perante o Senhor, humilhada, rasgada, como aquele que sabe que não pode nada sem a intervenção poderosa do nosso Deus. É isso que fala a respeito de pano de saco e cinza. Não é para vestir pano de saco e cinza como algumas pessoas fazem por aí. Mas versículo 4, Daniel continua: orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós, Senhor Deus, nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos à sua palavra através dos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Jejuar, meu irmão e minha irmã, é se colocar diante de Deus em humilhação, arrependimento e buscar mudança em nós e também na situação que nós estamos vivendo, porque Deus pode mudar. As primeiras atitudes, tanto de Mordecai quanto de Esther, era ao ficarem sabendo do decreto, foi conversar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, foi buscar ao Senhor em oração e jejum. Assim também precisa ser a nós. E o terceiro ensinamento que aprendemos com Mordecai e Esther é confiar e agir conforme a providência de Deus. Irmãos, eu não sei você, mas essa semana eu tive o privilégio de poder ler o livro de Esther junto com a minha esposa. A gente leu juntos no meu dia de folga. E aqui nós vemos, no livro de Esther, nós vemos que se a gente ler do capítulo 1 até o capítulo 10, a gente vê que Deus ele colocou Esther como rainha para esse tempo. Foi Deus que colocou Esther lá. Não foi Esther que simplesmente já chegou, foi Deus que colocou. O pai de Esther faleceu, morreu. Mordecai, que era seu tio, começou a cuidar de Esther. E quando aconteceu algo com a rainha daquela época, Mordecai, muito sabiamente, usado por Deus, introduziu Esther para que ela pudesse se tornar rainha. Ela ganhou o favor das pessoas que estavam fazendo ali, analisando as mulheres para serem rainhas, as virgens daquela época. O rei Assuero a escolheu e ela tinha o consentimento do rei, ela tinha o aval do rei para quase tudo que fazia. Então nós vemos que Deus colocou Esther como rainha para aquele tempo, com esse propósito, para que naquele momento que o povo estava correndo perigo, ela pudesse interceder pelo seu povo. O que a gente aprende com isso? Precisamos confiar na providência de Deus.
Deus colocou você onde você está hoje para interceder pelo povo dele. Deus colocou onde você está hoje, na família que você está hoje, na casa que você está hoje, para você interceder pelos da sua casa. Deus colocou você na célula que você frequenta para você interceder pela sua célula, pelas pessoas que têm visitado. Deus colocou você no seu ministério para que você interceda e sirva com excelência ao seu ministério, na sua igreja. Você não está onde está por acaso, foi Deus que te plantou aí, foi Deus que te colocou aí para que você seja um instrumento de salvação na vida das pessoas. Confie nisso. Não existe acaso nos planos de Deus, nada nem ninguém pega Deus de surpresa, não existe coincidência. É Deus que te colocou aí. Eu me lembro como se fosse hoje uma palavra que Deus me deu. Logo quando iniciou a pandemia, eu tinha acabado de chegar nas igrejas do Sevilha e do Veneza, e Deus me deu uma palavra para compartilhar com os líderes. A gente não sabia muito o que fazer, na verdade ninguém sabia, né? Vamos ter culto na internet. Muitos irmãos, né? Quando a gente chegou, muitos irmãos tinham pouco acesso à internet, ao YouTube, sabiam pouco, manusear pouco. E eu me lembro que a palavra que Deus me deu antes de qualquer outra coisa foi a falar com os líderes de ministério, que eles eram homens e mulheres que Deus tinha escolhido exatamente para aquele tempo. Eu não sei você que está me escutando, que faz parte da igreja metodista em Sevilha e em Veneza, se você vai se lembrar disso, mas foi Deus que te escolheu para aquele tempo. E se você faz parte da liderança hoje, se você faz parte da igreja hoje, se você faz parte de uma célula hoje, se você está na sua casa hoje, você foi plantado aí por Deus para esse tempo, para interceder, para clamar, para que pessoas sejam salvas por meio de você, por meio da sua vida. Talvez você não faça parte da nossa comunidade de fé e esteja vendo esse vídeo. Deus te plantou no seu trabalho. Deus te plantou aonde você está, para que você faça a diferença e pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus através da sua vida. Pastor, eu ainda não conheço Jesus. Deus permitiu que você visse agora esse vídeo para que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele se torne verdadeiramente o seu Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, confesse-os e busque ao Senhor Jesus. Ele tem vida em abundância e salvação para mim e para você. Não existe coincidência. Mordecai e Esther nos ensinam que a primeira atitude do povo de Deus ao enfrentar tempos difíceis e até mesmo tempos irreversíveis, situações irreversíveis, como era a questão do decreto do rei, aos nossos olhos, precisa ser buscar ao Senhor em primeiro lugar. Esse precisa ser o primeiro recurso do crente. A oração, a humilhação, o jejum, a busca pela palavra de Deus precisa ser o primeiro recurso do crente. É Deus que muda as estações, é Ele que reverte os quadros, é Ele que transforma os corações, é Ele que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Passou por uma situação, alguma situação te pegou de surpresa, foi levantado um decreto contra você, clame ao Senhor, se humilhe diante do Senhor, sabe, não obrigando Ele a fazer nada, mas se colocando diante dEle, sabendo que Ele é o único que pode mudar a situação e mudar o quadro, e Ele muda porque Ele é Deus bondoso, misericordioso e age muito além daquilo que pedimos ou pensamos, age muito além daquilo que a gente merece. Volte-se ao Senhor. Em que áreas da sua vida você tem enfrentado dificuldades? Na nossa igreja temos enfrentado dificuldades? Temos. Você tem enxergado dificuldades na sua célula, na sua família? Você tem orado há muito tempo pela conversão de parentes, de amigos, de pessoas que você ama e você não vê isso acontecendo? Sempre que você pensar e desanimar, entenda que é Deus te chamando para orar, para você interceder e se humilhar diante dEle. Vamos orar juntos? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de podermos compartilhar a Tua Palavra. Na verdade, sermos ministrados pelo poder da Sua Palavra. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Pai amado, neste dia, nesta noite, nessa manhã, Deus, nessa tarde, nessa madrugada, Deus, nesse momento que meu irmão e minha irmã me escutam, Pai amado, que eles sejam inspirados pelo Teu Espírito Santo e que a gente seja levado ao Senhor diante das dificuldades, não a chorar, não a murmurar, não a se entregar, não a reclamar das outras pessoas, mas a orar, a Te buscar e a se humilhar diante da Sua presença. Que essa seja o nosso posicionamento primeiro, Pai. Nós oramos e suplicamos para que o Teu Espírito Santo nos ensine isso, o segredo da oração e do jejum e da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja inspirado por essa palavra. E se você é aqui de Ribeirão das Neves, faça uma visita a uma das nossas igrejas, Igreja Metodista em Sevilha ou em Veneza. Que Deus abençoe a sua vida e um grande abraço.